De breve. Obrigado a todos. Estamos na PUC, Pontifícia Universidade Católica do Paraná, no âmbito do 7º Congresso Internacional de Direito, Governança e Inovação, CIDIGIN. Hoje é o segundo dia do evento e esse painel é o painel número 4, intitulado Direito Constitucional e Justiça. Teremos apresentações presenciais e também online. E é um prazer para mim, como presidente do Girojur, coordenar esse painel, também como professor na Universidade de Lusófona, em Portugal, ter a grata honra de ter colegas brasileiros e também portugueses aqui no presente painel. Queria fazer uma pequena chamada, só para saber se todos estão presentes, caso alguém faltou, que vai distribuir melhor o tempo. Tem Amanda, Patrícia e Cila estão aqui. Cila. Vitória está aqui do meu lado. Micaela é online. Aqui, presente. Obrigado. A Andréia, do Politécnico do Porto, e a professora Suzana estão também? Aqui, presente. Obrigado, Andréia. Eu mesmo, com a Ana Luísa, que é minha aluna lá do mestrado, presente da Ana Luísa. Tá? Sou eu presente. Muito bem, obrigado. Só para saber, então, todos estão presentes. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 trabalhos, o que faz com que a gente tenha um tempo assim, bem razoável. Não precisamos ter tanta pressa. A média dos minutos são 10 minutos por pessoa. Mas, se vocês tiverem 12, até 15, dá para tolerar, porque temos tempo para isso. Né? 1h30 de painel. Pois bem, então, eu vou deixar vocês apresentando todos de ordem, de um até o último, e no final, a gente, se tiver tempo, e eu espero que tenha, a gente pode fazer debates, tanto o público que está online, que tem as pessoas participando online, podem também fazer perguntas através do chat ali, de perguntas, ou os que estão aqui na sala também podem fazer perguntas dirigidas aos autores. Né? Então, vamos começar, então, a primeira comunicação, que é da Amanda Nicole Aguiar de Oliveira, Patrícia Fortes Adamo Ferreira e Priscila da Silva Souza. Professor Fábio, mil desculpas por interromper, só eu havia colocado ali no chat. Se eu puder fazer um pedido de preferência para eu ser, não precisa ser a primeira, mas a segunda, a terceira a apresentar, porque eu estou num outro painel virtual também simultâneo, só para não dar colidência de eu falar nos dois ao mesmo tempo, eu agradeço muito, tá? Tá bom. Tá bem, Micaela. As colegas aqui, Amanda e Cila, autorizaram que você seja a primeira. Tá bom? Eu vou, então, te apresentar, Micaela Filkner-Link Fiela, da PUC do Rio Grande do Sul. Tem o tema: a cooperação judiciária interinstitucional e o tratamento adequado de processos coletivos, em busca da concretização do direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva. Muito bem, Micaela. Bem-vinda. Fique à vontade. Muito obrigada, boa tarde a todos, boa noite, enfim, quem estiver em outros fusos horários. Agradeço imensamente ao Iberojur, aos mediadores, demais autores que estarão apresentando trabalhos neste painel. É um prazer imenso participar de um painel tão qualificado, poder aprender com todos vocês. O meu trabalho vai tratar, como dito, da cooperação judiciária interinstitucional no tratamento adequado de processos coletivos, buscando a concretização do direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva, e ele advém de uma disciplina cursada no curso de pós-graduação em Direito da PUC, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, né, então da PUC-RS, no nível de doutorado, que é o que eu curso atualmente, sob orientação do professor Marco Jobim, mas a disciplina era do professor Luiz Alberto Reichelt. E com isso, pensando na proposta da disciplina, acabei desenvolvendo esse artigo que aborda, então, a cooperação judiciária interinstitucional na prestação de tutela jurisdicional efetiva dos processos coletivos. Além de analisar os meios pelos quais a cooperação judiciária interinstitucional é potencialmente capaz de auxiliar na promoção da concretização da tutela jurisdicional efetiva em processos coletivos, nesse artigo eu também utilizei do acórdão da ação direta de inconstitucionalidade número 7.222 do STF, a partir da ideia de que foi utilizada a técnica de um voto conjunto para tratar da temática. A metodologia que foi utilizada é a dedutiva, por meio de método de procedimento de revisão bibliográfica, complementada, é claro, por esse estudo de caso realizado por meio de metodologia indutiva e análise documental.
O artigo parte, então, de uma revisão do tema da cooperação judiciária, tá? Em que, basicamente, né, depreendo que a cooperação judiciária ela se apresenta como uma técnica de gestão processual que visa a consecução do direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva. E é a partir dessa perspectiva que desenvolvo a pesquisa, e ela se consubstancia, então, em atos atípicos, os quais objetivam a solução ótima de cada caso concreto e a eficiência da justiça. Assim, com a aplicação da cooperação judiciária e com a consolidação do processo civil cooperativo, a cooperação ela atingirá o seu fim último por meio da obediência ao dever de cooperação por todos os sujeitos do processo e fora dele, por meio da implementação de uma conduta cooperativa que se pressupõe um comportamento de colaboração entre os profissionais a fim de que se potencializem construtivamente o desenvolvimento de suas competências e incumbências, detendo de certo viés solidário sob o prisma do benefício da coletividade. Passando esses conceitos iniciais e essa perspectiva sobre a cooperação, adentro então na Resolução 350 do CNJ, que dispõe que a cooperação interinstitucional compreende a realização de harmonização de procedimentos e rotinas administrativas, gestão judiciária, elaboração e adoção de estratégias para o tratamento adequado de processos coletivos e ou repetitivos, e a realização de mutirões para análise de enquadramento de processos ou de recursos nas hipóteses em que há precedentes obrigatórios. Que me parece que vai muito ao encontro do que foi né, depreendido como um conceito geral de cooperação à luz de uma técnica de gestão processual. E com isso, daí, especificamente dentro da cooperação judiciária interinstitucional, é possível apreender que ela é, sim, uma continuidade do desenvolvimento da cooperação judiciária nacional, nos mesmos moldes e com iguais objetivos, e ela expandiu para além do judiciário a busca por uma qualificação da prestação da tutela judicial como tarefa que é de responsabilidade não apenas dos membros do Poder Judiciário, mas como serviço público de todos os envolvidos, direta ou indiretamente, trazendo e indo bem ao encontro dessa ideia de que a cooperação, que é dever de todas as partes do processo, se estende também para quem não é parte do processo, pensando na consecução do sistema de justiça, na eficiência do sistema de justiça como um todo, uma macrovisão. E por que que a cooperação é tão importante para casos em que há a discussão ou em que estão em pauta direitos coletivos, difusos, transindividuais? Porquanto esses direitos por si só, pelas suas características, exigem esta macrovisão, essa ideia de que o processo é um recorte de uma realidade que está inserida em algo muito maior e que, portanto, a gente não pode se ater exclusivamente ao que está ali, muitas vezes, e é necessário, para resolver efetivamente os problemas que estão sendo levados ali, por vezes, olhar para o todo. E também pensar que o processo é para um processo, né, pensando no sistema de justiça, ele é parte de um grupo e de um coletivo de processos dentro daquele juízo, que é parte de um coletivo ainda maior dentro daquele tribunal e dentro daquele ordenamento jurídico e assim por diante. Então, essa ideia de expansão, da mesma forma que a gente expande o dever de cooperação para além dos sujeitos do próprio processo, está muito presente quando a gente pensa em resolver situações que tratam de direitos transindividuais, difusos, coletivos e assim por diante. E, tratando de ordenamento jurídico brasileiro, a gente tem um microsistema de tutela coletiva que atua de maneira aberta e integrada com base na interpretação conjunta do CDC, da Lei da Ação Civil Pública, da Lei da Ação Popular e de outros textos legais que abarcam a tutela coletiva de direitos, oportunizando adequada e efetiva proteção desses direitos, mas pensando sempre na adequação dos processos para as necessidades do caso concreto. Com isso, viu-se uma aderência, digamos assim, entre as ideias de cooperação e o tratamento de direitos difusos e transindividuais. O que levou, então, à análise dessa ação direta de inconstitucionalidade 7.222, que trata, no mérito, do piso salarial dos profissionais de enfermagem no Brasil.
e cujo segundo referendo em medida cautelar foi julgado em julho de 2023 pelo STF, sob a relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso. O conteúdo da discussão travada perante o tribunal, ele é extremamente interessante, mas especificamente tratando da parte processual, destaca-se, e isso foi abordado no artigo, a forma pelo qual o acórdão foi prolatado, ou seja, por meio de voto complementar conjunto proferido pelos ministros Luiz Roberto Barroso e Gilmar Mendes. Essa técnica, utilizada pelos ministros, conquanto inovadora, é plenamente harmônica com o ordenamento jurídico vigente, visto que se encontra em plena consonância ao conceito e ao conteúdo da cooperação judiciária no país, bem como visa o aprimoramento da prestação jurisdicional. Traz mais diálogo para um tema que certamente trata de um direito coletivo e dá, digamos assim, mais traz uma ideia concreta de cooperação entre os próprios ministros, que estão ali cooperando para resolver também a questão e dar a melhor decisão ao caso concreto. E com isso, tentando ser com sintética, posso, a elogiosa conduta dos ministros, ela atesta, sem dúvida, na minha opinião, a consolidação da cooperação judiciária para além do previsto em lei, com a utilização do Instituto de uma natureza flexível e informal para adequação das necessidades do caso concreto e consecução de uma prestação jurisdicional mais eficiente. Mas a cooperação interinstitucional, ou seja, quando envolve outras instituições, ela necessita percorrer um longo caminho para o seu desenvolvimento. Por quê? Porque, em que pese a gente tenha tido, nesse caso, esse voto conjunto, ele muito pouco trata, e o voto como um todo, os acórdãos como um todo, o acórdão como um todo, trata muito pouco dos diversos amicicuri que participaram desse processo e que muito pouco foram mencionados, muito pouco se utilizou, pelo menos expressamente, do que foi dito por eles nesse caso para resolver a questão. E talvez aí esteja um gap, né, um vácuo que ainda tenhamos que preencher. Talvez a cooperação esteja já se desenvolvendo dentro do judiciário, certamente, mas a cooperação interinstitucional ainda precisa se desenvolver na medida de que seja efetivado ou ao menos seja expressa a efetivação do diálogo entre as diversas instituições envolvidas em conflitos como este. Com isso, concluí que o acórdão do segundo referendo em medida cautelar da ADI ilustra o estado atual do Instituto, demonstrando sua natureza dialógica e flexível, a necessidade de mudança cultural em busca de uma composição de sinfonias em meio às polifonias escutadas nos mais diversos órgãos do Poder Judiciário, não obstante a distância a percorrer nesse objetivo, visto que o processo civil brasileiro, seja em sede de litígio individual, seja no âmbito de conflitos transindividuais, ainda se encontra mergulhado na lógica colaborativa, ainda não se encontra mergulhado na lógica colaborativa e cooperativa, na busca de soluções efetivas. Com isso, agradeço a oportunidade de ser a primeira a apresentar também, por essa questão de tempo. Vou ficar aqui com a câmera desligada para poder participar do outro painel, mas estarei atenta, sempre que possível, a todas as contribuições. E, novamente, agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Uma boa tarde. Obrigado, Micaela. Obrigado pela apresentação. Tema muito importante, cooperação no âmbito do processo judiciário é muito importante. Por exemplo, nós lá na Europa há uma cooperação entre os 27 países, funciona muito bem, rápido, porque há uma série de princípios a seguir, né, para que a cooperação funcione, especialmente para que as partes, né, do processo, se for processo penal, né, a polícia tem que cooperar com outra polícia de outro país, o seu tema pode ser civil ou penal, que inscrito se é penal civil, mas se for processo coletivo, né, processo coletivo, é muito importante a questão da cooperação, o plano do processo, o direito processual. Eu digo porque na Espanha o direito processual ele é só processual, não existe processo civil e processo penal como nome. Sempre diz direito processual, estuda o direito processual de uma forma assim, aberta, mais ampla. Mas processos coletivos também estou entendendo aí a questão de interesses maiores e coletivos, pessoas que caminham juntos com um pedido para superar esses obstáculos judiciais. Vou passar então agora a palavra para as próximas autoras do artigo que vai ser publicado, né, posteriormente, Amanda Nicole Aguiar de Oliveira, Patrícia Atademo Ferreira, que é a professora, né, que orienta as duas, e a Priscila da Silva Souza,
ambas da Universidade do Estado do Amazonas, vieram lá do norte do Brasil, muito longe, mas quero agradecer a presença delas aqui em Curitiba. Também acho muito importante quando os pesquisadores participam presencialmente, isso também dá umas trocas, né, de possibilidades futuras para nós também cooperarmos juntos. O tema escolhido por elas se chama O Poder da Identidade e a Sua Valorização Sociojurídica, o caso da Constituição Federal traduzida para a língua indígena, Yangatu, na Amazônia, e o acesso à justiça. Eu passo a palavra para quem começa, mas também queria pedir para vocês também apresentarem falar um pouco do programa de vocês, para que a gente também conheça o que vocês estudam lá e como funciona as pesquisas lá na Amazônia. Boa tarde a todos os presentes, boa tarde, boa noite aos que estão também de forma online. Meu nome é Amanda, sou mestranda já do segundo ano de pós-graduação do Programa de Pós-Graduação em Direito Ambiental da Universidade do Estado do Amazonas. Minha colega Priscila ingressou esse ano. Nós também temos a honra de dividir a mesma orientadora, que infelizmente não pode estar aqui conosco. Bom, antes de entrarmos propriamente dito no trabalho, o nosso programa ele trabalha a perspectiva de direito ambiental nas linhas de pesquisa de conservação da biodiversidade e desenvolvimento sustentável e também na intersecção de vários tipos de outros direitos, como o direito ambiental. Nós temos aí meio ambiente do trabalho, nós temos direito tributário ambiental e uma série de outras perspectivas, então é bem diversos os temas que nós produzimos, não é especificamente algo sobre só conservadorismo, mas também sobre essa ligação. É bem interessante porque nós somos o primeiro programa de pós-graduação da região norte a estarmos ali, já conseguimos esse ano o doutorado pela CAPES, e nós estamos aí com 22 anos já de existência. Então, nós temos juízes, desembargadores que já foram alunos do nosso programa. Então, o PPGDA ele é bem presente em muitos segmentos da sociedade amazonense. Bom, seguindo para o nosso tema, como o professor muito bem falou do título, nós trabalhamos desse tema específico que a gente apresentou agora há pouco, então eu sou praticamente a mesma plateia, e nós trabalhamos aqui nesse trabalho em específico a questão do poder, da identidade, a sua valorização sociojurídica, a partir da perspectiva da tradução para a língua Nhengatu, que é a única língua tupi viva, então é uma língua indígena oficial, traduzida por nossa Constituição Federal, traduzida para essa língua, onde facilita o acesso à justiça através de um programa que existe de cooperação técnica com o CNJ, que abrange aí os 62 municípios do estado do Amazonas. Mas eu vou ficar aqui especificamente retida agora a parte metodológica, mas, todavia, nós sabemos que a Amazônia em si, ela é uma gama de complexidades de relações socioambientais, não se trata apenas sobre a floresta em si, mas também os povos, como nossa Constituição Estadual trabalha, os povos da floresta. Então, nós temos lá ribeirinhos, nós temos indígenas, nós temos quilombolas, nós temos populações tradicionais que vivem em convívio direto com a natureza. Então, pensar sobre a perspectiva do acesso à justiça como um direito fundamental em uma região onde as nossas estradas são rios, se torna uma complexidade muito maior do que o legislador constitucional delimitou. Mas, diante disso, veio essa tradução, que inclusive foi encabeçada pelo nosso Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, sobre a tradução da nossa Constituição Federal, todos os termos, a única língua indígena que praticamente todas as tribos indígenas falam. Então, aí nós temos claramente o acesso à justiça em todos os seus sentidos, permitindo que os indígenas consigam entender como que funcionam as leis, quais são os seus direitos, quais são os seus deveres, como viver numa sociedade que é um pouco complexa. Mas, diante disso, nós vamos também aqui falar que não somente se reteu a ideia da tradução, mas também nós fizemos uma pesquisa acerca, inclusive é o nosso programa de pesquisa, sobre os projetos que foram idealizados e colocados em prática através dessa perspectiva, através também do Poder Judiciário. E aí, nós chegamos a um objetivo que foi verificar diante do CNJ quais são esses projetos ali dentro da perspectiva de Amazônia Legal que viabilizam a questão do acesso à justiça, mas não somente o acesso à justiça, a dignidade da pessoa humana e também o direito à informação, que são também direitos fundamentais da nossa Constituição. Esse trabalho foi feito através da metodologia de pesquisa bibliográfica, com análise documental das cooperações técnicas e resoluções do CNJ. Também nós utilizamos natureza quanti-qualitativa,
tem alguns dados bem interessantes que a minha colega vai trazer sobre censo, sobre quantidade populacional indígena na nossa cidade, capital, Manaus, e também no estado. Então, a gente trabalhou bem essa perspectiva mais regionalizada, delimitada, justamente para que a gente conseguisse abranger, de alguma forma, a população que está ao nosso redor. E também tem um caráter descritivo, e eu vou passar agora a palavra, depois eu vou deixar a surpresinha da confirmação da hipótese, e passar agora a palavra para a minha colega Priscila, para que ela possa fazer a parte de desenvolvimento teórico. Muito obrigada. Novamente, né? Boa tarde, doutor, os demais colegas que se encontram aqui na banca, a plateia aqui presente mais uma vez, e eu não poderia deixar de agradecer essa oportunidade única, é meu primeiro evento. Então, eu estou com 5 meses de mestrado, sou novata, digamos assim, e para mim é uma grande honra participar desse evento de tamanha magnitude para a nossa temática, né? Principalmente em relação ao meio ambiente. Dando continuidade, a minha colega já explorou basicamente os princípios, né, que nós trouxemos, que está previsto no artigo 5º, inciso 35, do acesso à justiça, que, infelizmente, por questões peculiares e de singularidades da nossa região, há esses obstáculos, né? São situações que realmente são pilastras que se levantam para que muitos habitantes da nossa cidade, do nosso estado e também da Amazônia Legal, que é composta pela parte norte, pelo Maranhão e também pelo Mato Grosso, então nós verificamos que há essa inacessibilidade desse direito fundamental, a efetivação desse direito que está previsto constitucionalmente na Carta Magna. Desta feita, o nosso trabalho, o primeiro ponto foi falar sobre a sociedade amazônica, a construção dessa identidade sociocultural e a influência da efetivação desses direitos. Como a minha colega falou, realmente é uma gama de dificuldades, a Amazônia ela é multifacetada, e eu trouxe aqui um ponto de Benchimol que ele fala que a questão da diversidade cultural ela foi moldada pela colonização e pela miscigenação. Então, realmente houve uma alteração entre esse relacionamento do homem com a natureza. E também diversos grupos sociais, como índios, caboclos, ribeirinhos e outros, eles contribuíram para a formação dessa identidade. E é justamente por isso que há essa elevação da importância dessa tradução da Constituição Federal de 1988 para a linguagem Nhangatu. Linguagem esta que é a única viva hoje em dia da linha do Tupi. Então, é de extrema relevância isso. Os dados que nós coletamos foi de extrema também importância, né? Tendo que o censo 2022, ele coloca que há mais de 203 milhões de habitantes, sendo que 0,83% desses habitantes são indígenas. E detalhe, há um ponto muito significativo que mais da metade, por volta de 53%, eles estão presentes na Amazônia Legal. E vou mais ainda profundo, para os senhores terem noção. Mas a maioria desses 0,53%, eles estão habitando em Manaus, em primeiro lugar. Em segundo lugar, ele está em São Gabriel da Cachoeira. E em terceiro lugar, está em Tabatinga. E também é importante salientarmos aqui que essa tradução da linguagem Nhangatu, ela foi feita 19 de julho de 2023, né? E foi realizada em São Gabriel da Cachoeira, justamente por sabermos que a Amazônia Legal ela comporta esse número de população indígena. Outro ponto também é o segundo capítulo do nosso trabalho, que vai falar sobre a tradução da legislação para línguas indígenas e essa promoção de direitos e justiça inclusiva a essas especificidades culturais amazônicas. Infelizmente, até os dias de hoje, nós verificamos que há uma proibição da língua nativa. Há uma proibição dessa língua que ela é importante para essa cultura, que é um direito que está previsto na nossa Constituição. E, infelizmente, muitas línguas originárias não existem mais. Elas foram absurdamente aniquiladas e exauridas do nosso meio social. E isso faz com que os direitos, né, esses direitos fundamentais que nós tanto falamos e explanamos, não sejam efetivados. Também é importante ressaltarmos que no Amazonas nós só temos 2 justiças federais. Então, nós temos 62 municípios e só temos 2 justiças federais. Uma delas está na cidade de Manaus e a outra está em Tabatinga. Então, pesquisas realizadas pela questão do controle técnico, ele informa que
Há populações que levam mais de 30 horas para chegar em um local desse para que possam apresentar suas demandas, para que possam apresentar suas problemáticas. Então, os senhores conseguem mensurar essa problemática. Dessa forma, nós entramos já no terceiro capítulo, né, aqui para os senhores, que vai falar sobre as perspectivas de acesso à justiça na Amazônia, bem como a sua valorização da identidade na esfera judicial e a ampliação do acesso à justiça. Desta feita, nós verificamos que a Amazônia Legal é composta por 9 estados e 772 municípios. Então, nós somos bastante amplos, né? E nós conseguimos verificar, que já indo para a parte de considerações, que o CNJ, ele desempenha um papel fulcral. Ou seja, nós temos projetos, como o projeto de justiça itinerante, nós temos o projeto da justiça restaurativa, nós temos também a questão da linguagem acessível, que nós debatemos muito isso no campo lá em Manaus, que é para a gente poder trazer uma linguagem entendível para que chegue ao maior número de pessoas. Então, projetos esses que também eles estão previstos no acesso à justiça na nossa ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável até 2030. Então, nós temos esse desafio, né, de chegar até 2030, que está aqui batendo a porta, para que nós consigamos levar esse acesso à justiça a todos. Assim, né, nós chegamos à conclusão de que, realmente, o acesso à justiça na Amazônia, através da tradução da linguagem, da tradução da Constituição Federal de 1988 para a linguagem Negatu, ele foi de extrema importância em relação à questão de levar esses direitos e que possa servir de exemplo, sim, para outros demais cidades, outros demais países que possam fazer essa tradução para que todas as pessoas possam ter os seus direitos efetivados. Eu agradeço. Obrigado, Amanda e Cida, né? São 3 nomes aqui pelo tema. É um tema muito importante. Nós já conversamos antes, né, sobre a pesquisa realizada em território ali da Amazônia, né? Muito importante para nós brasileiros e também é muito importante fora do Brasil. Tem muitas pessoas que estão pesquisando em áreas tanto jurídicas ou áreas ambientais. Quem estuda, por exemplo, meio ambiente, né? Pessoas que se preocupam com os impactos do que acontece na Amazônia fora do Brasil. Essas pessoas têm essa curiosidade para saber como se desenvolve a pesquisa aqui no Brasil. E é importante ter pesquisadores, né, originários, quase originários, fazendo pesquisa lá, né? Fazendo pesquisa lá. Depois a gente pode comentar alguma coisa, mas claro, também eu imagino que vocês tenham muitas dificuldades para fazer as pesquisas, né? Porque fazer pesquisa aqui na cidade, com as bibliotecas, com algum orçamento que às vezes as cidades maiores têm, facilita. Talvez vocês tenham maior dificuldade nessa parte, por exemplo, podemos comentar, porque os eventos também têm esse caráter para perceber quais são as dificuldades da pesquisa, pesquisadores. Muito obrigado pelo tema, muito importante. Vou comentar também que, por exemplo, nós estamos aqui pertinho do Paraguai, né? O Paraná é um estado que faz fronteira com o Paraguai. O Paraguai também tem traduzido os códigos, Código Civil, Código Penal, tudo para a linguagem guarani. E isso também vocês talvez poderiam perceber como que funciona a pesquisa deles, como que funciona o processo legislativo deles, para apoiar essas traduções. Lá, o idioma guarani é um idioma oficial, mas eu sei que eu sou da fronteira, então eu sei que tem também as leis feitas no Guarani. É algo também que vocês podem depois observar nessa parte para fazer alguma comparação. Muito bem, vou passar então agora para a Vitória, que está aqui do meu lado, Vitória do Alberto Faguetti. Ela escreveu o artigo em espanhol, mas pode apresentar em português, se quiser, ou escreveu em espanhol. Em espanhol, ótimo, para fazer a prática, até porque tem sobre espanhol, sempre tem. O tema, ela é aqui da PUC do Paraná, está em casa, então o tema escolhido é La política externa energética de Brasil y Sudamérica, el camino al desarrollo sostenible. Bem-vinda, tem a palavra. Obrigada. Gostaria de cumprimentar todos que estão presentes, ouvintes em português, e agradecer realmente a oportunidade. E agora iniciarei minha apresentação em espanhol. Buenas tardes a todos, ouvintes, oradores, estudiantes, profesores. Yo voy a presentar mi artículo en español porque yo quiero mantener la originalidad del artículo que escribí desde el inicio en esa lengua, por enfocarse en la América Latina.
El título de mi artículo es La política energética de Brasil en Sudamérica, el camino al desarrollo sostenible. Yo me llamo Victoria Goberto Vagetti, yo soy estudiante de maestría en la PUC Paraná de Derecho Económico y Desarrollo, bajo los enseñamientos del profesor Dr. Luis Alexandre Carta-Winter, en la línea de pesquisa Derechos Sociales, Desarrollo y Globalización. Entonces, hoy estamos en casa. Como guión de mi presentación, tendremos el orden del propio artículo y sus fundamentaciones. La diplomacia brasileña está al servicio del Estado brasileño. Como el abastecimiento energético es una prioridad al desarrollo social y económico del país, también es para sus relaciones internacionales. Para Brasil, especialmente en la América Latina, porque la Constitución brasileña de 1978 estableció la integración regional latinoamericana con la prioridad para las relaciones internacionales de la República en el artículo 4. Y así, este trabajo científico fue hecho por el método educativo a fines de estudiar los proyectos de abastecimiento energético de Brasil en América Latina y la importancia de la movilización diplomática brasileña para que fuesen escritos y ejecutados como nosotros conocemos hoy, en especial los acuerdos de energía eléctrica, hidroeléctrica, gas y eólica a los años 2000. Principalmente la problemática de los acuerdos no está solo en producir energía con eficiencia, pero a disminuir las dificultades infraestructurales y sociales junto a la protección ambiental. Y yo pregunto, ¿cómo la administración del gobierno federal, por medio del Ministerio de las Relaciones Exteriores, cambió a lo largo del tiempo los acuerdos de energía en América Latina? Y respondo con 3 fundamentaciones. La primera es el proyecto diplomático energético del Estado para el desarrollo en Brasil. En la década de 1960, fue hora de profundizar la amistad comercial en una temática específica, energía eléctrica. En ese momento había dinero entre el interés de los países con el desarrollo industrial por cooperación. Vale resaltar que son 20 interconexiones eléctricas venidas de los ríos en América Latina. Un buen incentivo a la cooperación son las diferentes pluviosidades. Entonces, los países pueden compartir energía cuando falta el agua en alguno otro. La cooperación eléctrica de Brasil, principalmente en energía hidroeléctrica con Paraguay, Argentina, Uruguay, Venezuela. Estos proyectos fueron planeados a partir de 1960 y ejecutados principalmente a partir de 1991. Los estudios de la Organización Latinoamericana de Energía, plural, y de la Comisión de Integración Energética Regional, CIER, los ayudó a entender cuál fuente compartir con otro país. Implementadas realmente con el Acta de Iguazú entre Paraguay y Brasil en 1966. Pero es la Constitución de 1988 que cambia la perspectiva desarrollista. Es justamente la segunda parte del artículo, como los contratos de energía cambiaron desde ella. El Tratado de la Paz y la concesión de gasoducto entre Brasil y Bolivia, ocurridos en 1996, y otros adelante, fueron firmados en otros términos. Eso al considerar la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en Brasil, Río de Janeiro, en 1992, el gas natural fue visto como una alternativa al petróleo. Entonces, la venta del gas natural por Bolivia a Brasil, fue considerado una forma de proteger el medio ambiente. Y las negociaciones bilaterales y multilaterales se complementan para que mejores resultados fuesen alcanzados. En el Mercosur hay el Fondo de Convergencia Estructural, el FOSEN. Ejemplos invertidos por este proyecto son la concesión de Candiota y San Carlos, Brasil y Uruguay, o entre Itaipú y Vila Reis, Brasil y Paraguay. Grandes conexiones de propuestas
para a implementação energética ocorrem também en la IRSA, parte de la UNASUR. Pero la evolución científica actualmente continúa a cambiar y las negociaciones jurídicas también. Los medios técnicos científicos son de gran uso para la elaboración de proyectos innovadores más sostenibles y de mayor protección social. Justamente en la tercera parte del artículo están los proyectos científicos innovadores de energía sostenible. El centro de esta política gubernamental más involucrada con la ciencia es la gran importancia de los estudios bilaterales de viabilidad energética para eliminar cualquier riesgo de desastres ambientales o perjuicios a propios locales. Con Argentina, por ejemplo, tenemos 2 memorandos de entendimiento bilaterales en energía. Son los documentos que orientan los proyectos prioritarios para los 2 países. Actualmente tenemos en biocombustibles y el gas natural en Vaca Loca. Son ejemplos. Y también la colaboración sostenible entre Brasil y Uruguay fue basada en el Plano de Acción para el Desarrollo Sostenible de 2015 entre la presidente Dilma y presidente José Mujica. Hoy esta planificación está llamada del nuevo paradigma de integración. El Parque Eólico de Artijeros es un ejemplo. Está en la Corona de Sacramento, Uruguay, y fue ejecutado por medio de esa integración entre los 2 países. Así, los acuerdos de cambio energético en América Latina están influenciados por la política con el pasar de los años. Ese cambio de energética es un proceso dinámico y con muchos objetivos funcionales, y las inversiones técnicas esas garanten que tenemos más protección de la producción eficiente, del medio ambiente y de la sociedad. Muy bien, Victoria. Grande. Voy a hablar un poco de español. Muy bien tu ponencia. Y los que van a asistir después en casa, los que están estudiando temas latinoamericanos, hay mucha gente estudiando estos temas así, ¿no? Y temas de colaboración, porque en América Latina tenemos la idea que el Mercosur es una institución para coordinar la política de la parte sur de Sudamérica, pero no vemos, pero la política económica, pero no vemos tantas cosas que hacen por aquí, ¿no? Pero tú traíste en este trabajo bastantes políticas de cooperación, ¿no? Sea dentro del Mercosur o fuera del Mercosur. Y el tema de la política energética es muy importante para los países. En todo el mundo la energía es importante porque vemos ahora en Europa con la guerra de Ucrania que uno de los temas que más tuvieron debates en los medios de comunicación, en la sociedad, era justamente la energía, porque el gas natural de Rusia fue cerraron el grifo y nada entró en Europa y tuvieron que volver al tema del carbón, hacer la carbonización, gas carbón, que era poluente, ¿no?, al medio ambiente. Y bueno, y las cooperaciones, intentaron otras cooperaciones con países de África, entonces de repente tuve cosas nuevas para suplir la necesidad energética. Y nosotros aquí en Sudamérica tenemos muchos ríos, ¿no?, que generan energía limpia. Tenemos esta facilidad para producir energía limpia, pero necesitamos, claro, instrumentos políticos y cooperación entre los países, porque los ríos de Sudamérica son muy grandes y son los ríos que pasan varios países y hay muchos impactos, a veces ambientales también, y eso hay que estudiar los impactos. Bueno, trabajamos esta parte también trata con esto. Brasil, por ejemplo, Brasil pasó por eso también con Uruguay, porque Brasil le importaba mucho carbón, energía venida de carbón, y ahora es solo mayoritariamente de la eólica. Entonces, este cambio ocurrió en la década, a partir de 2000, pero mayor de 2015 para acá. Entonces, Está mejorando. sí, está mejorando. Muchas gracias, Muchas Victoria. gracias. Buen trabalho aí nesse tema. Obrigado. Vamos passar ao português novamente?
Agora temos um português de Portugal, com sotaque. A Andrea Reis e a professora Suzana Machado, ambas do Instituto Politécnico do Porto, vão apresentar um trabalho, o dever de abstenção de contato no ordenamento jurídico português. Podia explicar também qual é a matéria, se é direito civil, direito processual, se é direito do trabalho, porque eu sei que a professora Suzana também trabalha com direito do trabalho. A Andrea pode explicar qual âmbito está o seu trabalho, essa apresentação. E bem-vinda, Andrea e professora Suzana, bem-vindas. Minha palavra. Muito boa tarde. Mais uma vez agradeço ao professor Fábio esta organização. Já é habitual encontrarmos-nos nos eventos da Iberojur, muitas vezes presencialmente, outras vezes online. Infelizmente, desta vez não foi possível estarmos presentes presencialmente, com muita pena nossa, que seria um gosto imenso poder estar no Brasil nesta altura. Estaríamos com certeza muito melhor do que em Portugal. E, portanto, mais uma vez, felicito por esta organização, e é sempre um gosto para nós no Instituto Politécnico do Porto participarmos, como já bem sabe. Hoje trazemos aqui um trabalho que foi aqui desenvolvido em coautoria com a Andrea Reis, que já trabalhou comigo na licenciatura, agora no mestrado, e é já uma profissional experiente, já tem muita atividade profissional, e fez aqui esta investigação no âmbito, e como o professor Fábio questionava, no âmbito laboral, no âmbito trabalhista, como se diz no Brasil. E, portanto, faremos de seguida essa apresentação sobre a abstenção de contacto, assinalando as diferenças do regime português para o regime mais comum nos outros ordenamentos jurídicos, que corresponde ao direito à desconexão do trabalhador. E passo então de seguida a palavra à Andrea Reis para que possa continuar essa apresentação, assinalando essas questões, e agradeço mais uma vez a todos, e estaremos no final disponíveis para questões e para o debate. Tem a palavra, Andrea. Muito boa tarde a todos. Boa noite para nós que estamos cá em Portugal. Quero fazer minhas as palavras da doutora Suzana na parte dos agradecimentos, mas queria, além disso, agradecer também à doutora Suzana por me ter dado esta oportunidade. Como a colega de painel também disse, esta é a minha primeira participação num evento desta dimensão, e, portanto, espero corresponder às expectativas. Eu queria só pedir, por favor, se posso compartilhar na tela um PowerPoint, para ser mais fácil divulgar o meu trabalho. Eu vou pedir aqui. Vou colocar como anfitrião ou como anfitrião? E eu não sei se já estão a visualizar. Sim. Sim? Tela completa, deixa-me ver. Está a tela completa, direitinho? Não, ainda não. Tem que colocar para expandir. Pois, mas eu já coloquei e, pelos vistos, isto não funciona, portanto, vamos avançar assim. O tema que eu vos trago, então, é o dever de abstenção de contacto no ordenamento jurídico português, no âmbito do direito do trabalho. O que é que acontece? Tendo em conta a crescente digitalização e a omnipresença das tecnologias de comunicação na sociedade, designadamente os smartphones, a sociedade tem sofrido várias alterações, e a que nos interessa a nível de trabalho, que se veio a intensificar quando a pandemia nos assolou a todos. Portanto, todos nós mundialmente fomos assolados com esta pandemia. E esta pandemia veio alterar o paradigma tradicional da prestação do trabalho, no qual o trabalhador desloca-se às instalações da empresa para lá prestar trabalho. Devido à necessidade de confinamento dos trabalhadores nas suas habitações, surgiu então a questão do teletrabalho. No contexto deste fenómeno de hiperconectividade e ubiquidade, em que o trabalhador estará sempre disponível e tem sempre acesso
aos meios tecnológicos que lhe permitem estar diretamente associado ao trabalho 24 horas por dia, criou-se aqui uma situação em torno do equilíbrio entre a vida profissional e a vida privada do trabalhador de extrema importância, e que se verificou a existência de possível falta deste equilíbrio. Nesse sentido, surge este tema que eu me predispus a estudar, que é o direito à desconexão e o dever de abstenção de contacto. Ao longo desta apresentação, iremos explorar estes dois conceitos à luz da legislação vigente e das tendências internacionais, percorrendo os fundamentos jurídicos e implicações práticas na sua aplicação jurídica. Ora, o tempo de trabalho. O que é que está em causa aqui? Um trabalhador, ao celebrar um contrato de trabalho, não está a vender ao empregador a sua essência, o seu corpo, nem tampouco a sua alma. Portanto, podemos afirmar que o trabalhador vende parte do seu tempo de vida quando está a trabalhar e vende ao empregador. Ora, a noção de tempo de trabalho surge no artigo 197, número 1 do Código do Trabalho, e considera-se tempo de trabalho qualquer período durante o qual o trabalhador exerce a atividade ou permanente adstrito à realização da prestação, bem como interrupções e os intervalos. Ora, em meados no século XIX e início do século XX, em Portugal, designadamente, o trabalho era realizado em condições desumanas, com jornadas extensas de trabalho, salários baixos e falta de regulamentação adequada. Ora, a gestão do tempo de trabalho era largamente determinada pelos empregadores, com pouca ou nenhuma proteção para os mesmos, em que, aqui sim, o trabalhador tinha uma completa subordinação ao empregador. Surgem então, após a primeira Revolução Industrial, as primeiras leis trabalhistas, criadas no âmbito de fábrica, em que se começou a limitar a jornada de trabalho e outras proteções básicas dos trabalhadores, embora muitas vezes fossem insuficientes e mal aplicadas. Com a adesão de Portugal à União Europeia em 1986, surgiu a necessidade de harmonizar a legislação laboral nacional com as normas e diretrizes da União Europeia. Foram emanados para Portugal, nas diretrizes enviadas, os princípios orientadores de gestão do tempo de trabalho, que passaram a ter três importantes vertentes: a definição convencional da flexibilização do tempo de trabalho, incluindo os salários, o desenvolvimento ao nível público de medidas que tornem vantajosas a redução da duração do trabalho e a adequação da gestão do tempo de trabalho ao conjunto da vida ativa. Entretanto, nas últimas décadas, e maiormente a partir da pandemia, houve uma crescente adesão às novas formas de prestação de trabalho, o chamado trabalho na era digital, relacionado com a digitalização, o trabalho em plataformas, o teletrabalho e outras formas de trabalho flexível em Portugal. Verificou-se uma mudança na gestão do tempo de trabalho, com maior ênfase na autonomia e na responsabilidade dos trabalhadores, na organização dos seus horários, ao mesmo tempo em que surgem desafios relacionados com o direito à desconexão e a necessidade de garantir um equilíbrio saudável entre trabalho e vida pessoal. Ora, tempo de trabalho e tempo de descanso estão consagrados e estão estipulados preceituados no nosso Código de Trabalho. O artigo 199 diz que o tempo de descanso corresponde ao tempo que não seja de trabalho, portanto, tudo o que não esteja incorporado naquele artigo que falei há pouco, considera-se tempo de descanso. Na doutrina temos o João Leal Amado, que diz que o trabalhador tem assim como duas vidas, ou seja, tem uma vida no trabalho e tem uma vida fora do trabalho, ou seja, há uma altura em que ele tem que estar completamente disponível para o empregador e tem outra altura que ele tem heterodisponibilidade de decidir o que é que faz, ou melhor, autodisponibilidade de decidir o que é que faz da sua vida. Este direito ao descanso e ao repouso, incluindo ao lazer,
André, permita-me interrompê-la, desculpe só, é que está sempre no slide inicial, não está a passar, Não sei então o nós que não é que estamos a visualizar. aqui. Não sei então o que é que se passa aqui. Ora, como é que eu saio daqui agora? Mas se não é só porque, como tem informação relevante para quem nos Pois está a é. ouvir. Mas eu Agora estou a passou. compartilhar. Sim, Isto é estava a passar, agora estava a passar, como estava a fazer. assim? Estou a passar assim. Assim, assim, sim. Agora Pronto, tá. então eu deixo ficar assim, não há problema. Eu deixo ficar assim. Como eu ia dizer, este direito ao descanso já tem consagração constitucional na nossa Constituição da República Portuguesa, no âmbito do artigo 59, estabelece que todos os trabalhadores têm direito ao repouso, ao lazer, ao limite máximo de jornada de trabalho, ao descanso semanal e garantindo-lhes assim o direito a uma organização do trabalho em condições socialmente dignificantes, de forma a facultar a sua realização pessoal e a permitir a conciliação da atividade profissional com a atividade familiar. Esta mesma consagração constitucional tem concretização no número 3 do artigo 127 do Código do Trabalho. Assim, no exercício dos direitos fundamentais do trabalhador, como é o direito ao descanso, e consagrado constitucionalmente, como já vimos, o trabalhador tem sempre o direito a ter uma vida pessoal conciliada com a sua vida profissional. Ou seja, implica que o trabalhador tenha o direito de poder livremente organizar-se e o tempo de trabalho não é, e como nos diz Teresa Coelho Moreira muito bem, nesta sociedade do always on, always connected, ou seja, apesar de estarmos sempre on, não quer dizer que tenhamos que estar on 100% e 24 horas por dia. Ora, qual é o desafio que surge? Surge em que a sociedade e a cultura que a sociedade tem possa permitir que o trabalhador exerça o seu direito à desconexão profissional, sem que isso lhe traga implicações profissionais, designadamente quanto à igualdade de direitos e à não discriminação. A chegada das novas tecnologias de informação e comunicação trouxe consigo mudanças vertiginosas, desde logo no modo de viver, de pensar, de agir de todas as pessoas, ou seja, nós estamos a um passo de um clique num telefone para termos acesso a tudo e mais alguma coisa, inclusive ao trabalho. Isto veio revolucionar todo o processo de produção, programação e organização de trabalho de uma sociedade, de uma empresa, impondo naturalmente uma alteração à forma como era entendido o direito de trabalho, implicando uma mudança que não é apenas estrutural, mas principalmente funcional, uma vez que alterou profundamente a forma de concretizar a prestação laboral, ou seja, deixou de ser presencial nas instalações da empresa e o trabalhador presta o seu trabalho distante das instalações da empresa. Quais são os desafios que nos traz esta era digital, o trabalho na era digital? Ora, tendo em consideração este fenómeno de hiperconectividade e ubiquidade, os trabalhadores podem acusar a pressão de ter de estar disponíveis 24 horas por dia, respondendo a e-mails, mensagens, chamadas telefónicas, mesmo durante aqueles períodos em que se corresponde ao seu descanso. Isso pode desencadear um processo de esgotamento profissional, aumento do stress e deterioração da saúde mental dos trabalhadores e, como nós chamamos hoje, podemos estar perante trabalhadores que tenham o síndrome do burnout. Portanto, a definição dos horários de trabalho claros e o respeito pelos períodos de descanso tornam-se mais importantes do que nunca, na medida em que poderemos estar perante um novo tipo de escravatura que, embora num paradigma diferente, está a colocar em causa um dos mais antigos direitos consagrados dos trabalhadores, que é o direito ao descanso efetivo entre jornadas de trabalho. Surge então aqui o direito à desconexão. O direito à desconexão surge através de uma diretiva da União Europeia, a diretiva 2003/88/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa ao tempo de trabalho, que preceitua certos aspectos da organização do tempo de trabalho, incluindo limites de horas de trabalho e períodos de descanso.
fornece assim uma base que regula o direito à desconexão por banda do trabalhador. E esta diretiva visa garantir a saúde e a segurança dos trabalhadores, incluindo a necessidade de períodos adequados de descanso entre os turnos de trabalho. Alguns países da União Europeia, como França, Espanha, Bélgica e Itália, têm adotado legislação específica sobre o direito à desconexão, enquanto que outros têm incluído disposições relacionadas nos seus acordos coletivos de trabalho. Essas iniciativas nacionais têm contribuído para o reconhecimento do direito à desconexão por banda do trabalhador. Em Portugal, mais precisamente desde 2017, foram sendo apresentados vários projetos de lei que procuraram inserir no ordenamento jurídico português o direito à desconexão. No entanto, o legislador português entendeu que o direito à desconexão já se encontrava consagrado constitucionalmente, como nós já vimos. Portanto, o direito à desconexão é o direito ao descanso do trabalhador, e isso já estava consagrado constitucionalmente. E, portanto, no entender dele, a desconexão surgia assim como um efeito natural da limitação da jornada de trabalho e não propriamente como um direito novo. Nesse contexto, foi aprovada a Lei nº 83/2021, de 6 de dezembro, através da qual foi introduzido o dever de abstenção de contacto por banda do empregador, no âmbito do artigo 199-A do Código do Trabalho. Ao proceder a este aditamento do artigo 199-A ao Código do Trabalho, e no âmbito do teletrabalho, o legislador entendeu que esta norma seria de alcance geral e não se cingiria somente ao teletrabalho. Portanto, mesmo aos trabalhadores que exercem as suas funções nas empresas, presencialmente, este dever de abstenção de contacto deveria também, e deve também, e tem também que ser cumprido pelos empregadores. Mais do que instituir um direito do trabalhador a se desconectar, esta norma veio, por sua vez, impor um dever patronal de se abster de contratar o trabalhador no período de descanso deste. Ou seja, o direito à desconexão por si é exercido pelo trabalhador, o dever de abstenção de contacto é um dever da entidade patronal. Portanto, é a entidade patronal que tem que se abster de contactar o trabalhador. Nestes termos, a tal lei que falei há pouco, veio estabelecer a obrigação dos empregadores de respeitarem os períodos de descanso dos trabalhadores e de garantir que estes não sejam sujeitos a pressões ou sanções por recusarem responder a comunicações relacionadas com o trabalho fora do horário laboral. Este dever de abstenção de contato é uma obrigação negativa dos empregadores de non facere, ou seja, é sobre o empregador que recai a obrigação de não incomodar o trabalhador. Este preceito proíbe os empregadores de exercerem pressões ou aplicarem sanções aos trabalhadores por estes recusarem responder a comunicações, e se o empregador entender que o faz, mesmo sendo proibido, isso constituirá uma ação discriminatória prevista no artigo 25 do Código do Trabalho. Isso visa garantir que os trabalhadores possam exercer o seu direito à desconexão sem receio de represálias por banda dos empregadores. O dever de abstenção de contacto, e surge aqui uma questão, que é, será que esta abstenção de contacto impende somente a nível vertical, ou seja, os superiores hierárquicos, ou também fluirá na linha horizontal relativamente a colegas, fornecedores e clientes? A opinião que a doutrina tem vindo a defender é que, efetivamente, também colegas, não somente os empregadores, mas também colegas e pessoas que estejam adstritas a essas funções, devam efetivamente abster-se de contactar. Caso diferente, pensamos nós, estaremos perante os clientes e fornecedores. E porquê? Porque os clientes e fornecedores são entidades externas à organização empresarial e, portanto, não têm que ter conhecimento dos horários do trabalhador. E, portanto, à partida, sobre estes não deverá recair o dever de abstenção de contacto. Em Portugal,
nomeadamente a Direção-Geral da Administração e do Emprego Público, tinha um entendimento, e tinha, porque vocês vão ver, porque o entendimento entretanto mudou, de que poderia enviar um e-mail ao trabalhador, ele não estaria obrigado a responder, mas que poderia enviar um e-mail ao trabalhador estando ele no seu período de descanso, porque considerariam eles que isto era uma ação imediata e não mediata. Portanto, neste caso, concordamos com o João Leal Amado, que nos diz que se isto é uma obrigação de not disturb, o e-mail é uma forma de incomodar o trabalhador e, portanto, isto deve-se evitar. Talvez porque este tipo de comentários e de estudos chegaram a esta conclusão, entretanto a DGAEP alterou o seu entendimento e veio dizer que efetivamente nenhum mail se pode enviar a um trabalhador no seu período de descanso. Para ver que isto está em mudanças e, portanto, até as instituições vão mudando de opinião conforme vão surgindo as questões e vão sendo analisadas. Ora bem, Portugal também tem um artigo, o artigo 29, que determina a proibição de assédio. Há aqui uma linha muito ténue que separa o dever de abstenção de contacto e se isto constitui assédio moral, a falta o incumprimento deste dever. O número 2 do artigo 199A, que trata do dever de abstenção de contacto, fala numa ação discriminatória e, portanto, qualquer tratamento menos favorável. Aqui a proibição de assédio fala-nos que o trabalhador não pode ser perturbado e, portanto, não pode o empregador não pode criar ali um ambiente intimidativo, hostil, degradante, humilhante, e, portanto, estamos aqui com uma linha bastante ténue entre saber se o incumprimento do dever constitui ou não assédio moral. João Leal Amado vem nos dizer que provavelmente, e em certas circunstâncias, isso pode constituir assédio moral, noutras não, até porque o assédio, para que seja constituído e aceito um assédio moral, tem que se verificar uma série de pressupostos e tem que ser analisado caso a caso, no âmbito jurídico, e, portanto, pode haver situações em que o incumprimento pode ser considerado assédio moral, mas também pode haver situações em que esse incumprimento não é de tal forma elevado que determine assédio moral. Portanto, ficamos aqui com uma linha aqui bastante ténue entre saber se sim ou se não. Entretanto, durante o meu trabalho eu fiz uma análise crítica à posição tomada pela Bélgica quanto ao direito à desconexão e porquê. Foi aprovada uma lei no dia 26 de março de 2018 e aqui está em francês, perdoem-me, mas eu vou tentar traduzir da melhor forma. Resumidamente, o que nos diz é que uma empresa que tenha ao menos 20 trabalhadores, estes trabalhadores têm o direito à desconexão, mas este direito à desconexão será regulamentado por uma convenção coletiva de trabalho. Basicamente é o que diz aqui, muito resumidamente. Qual é a minha crítica? Em primeiro lugar, verifica-se aqui uma certa discriminação, porque assim, se eu for trabalhador de uma empresa que tenha menos de 20 trabalhadores, eu não tenho direito a exercer o meu direito à desconexão. Portanto, eu perco a minha entidade como trabalhadora. E, portanto, não sei até que ponto é que efetivamente esta lei não incumbirá aqui uma certa discriminação. Por outro lado, achamos que esta norma é uma norma de cariz meramente programático e não imperativo, porque não impõe aqui qualquer obrigação à entidade empregadora, nem qualquer contraordenação se este dever não for cumprido. A falta de sanções quanto ao não cumprimento, ou seja, se não cumprirem este dever de desconexão por banda do trabalhador, não há sanção qualquer e, portanto, neste caso, sendo uma convenção coletiva de trabalho, surge-nos a dúvida se esta regulamentação poderá ser sólida e aplicada de forma imperativa ou não
perante os trabalhadores e a entidade empregadora. E depois a falta de fiscalização, ou seja, nós sabemos que não havendo uma fiscalização, o empregador está numa posição de superioridade em relação ao trabalhador, estamos em crer que provavelmente ele vai usufruir dessa superioridade e, portanto, o trabalhador pouco ou nada irá usufruir do seu direito à desconexão. Dentre várias conclusões que eu tinha, tenho aqui duas. Reforçamos a ideia da necessidade de reconhecer e proteger o direito de repouso e de descanso dos trabalhadores em Portugal. Este direito é fundamental para garantir um equilíbrio saudável entre as exigências do trabalho e o bem-estar pessoal dos trabalhadores, prevenindo o esgotamento profissional e promovendo uma melhor qualidade de vida. É essencial educar e sensibilizar os empregadores, os trabalhadores e a sociedade em geral sobre a importância do direito à desconexão e o dever de abstenção de contacto, pois encontramos na sociedade limitações culturais e sociais que podem dificultar a implementação eficaz do direito à desconexão, por exemplo, em certas culturas de trabalho, onde a disponibilidade constante é valorizada ou esperada e pode haver resistência às políticas de desconexão. Termino aqui com uma frase que é: o equilíbrio entre o trabalho e o descanso será sempre o segredo da boa saúde física, psíquica e emocional de qualquer trabalhador. Esta é a minha bibliografia, legislação e jurisprudência que utilizei para poder fazer este estudo. Agradeço desde já a atenção de todos e ficarei disponível para dúvidas, questões e esclarecimentos que pretendam. E agradeço desde já e mais uma vez a atenção. Muito obrigado, Andréia, pela Suzana, pela exposição. Parabéns também pela primeira vez da Andréia. Aqui temos hoje a Andréia, aqui apresentou a Amanda, Priscila. E a próxima também é minha aluna, vai ser a primeira vez dela, a Ana Luísa. Pode ficar tranquila, Ana Luísa, que todo mundo está fazendo estreia hoje, né? Eu sou professor de Direito Empresarial em Portugal, na Universidade de Sofra, e tenho alunos, né? E vários deles têm participado dos nossos eventos. E a Ana Luísa é a primeira vez que participa como oradora. Ela já participou do evento de Salamanca, que foi realizado em julho em Salamanca, o Igreja organizou lá. Foi para um curso de formação também que nós fizemos lá na Universidade Rei Juan Carlos, em Madrid. Então, ela teve aí um primeiro contato com a academia, né? Um pouquinho mais acima do normal, ou seja, uma academia um pouco mais técnica, científica. E ela fez também um trabalho no âmbito do mestrado, e eu falei que eu ia apresentar um evento. Eu acho que é muito interessante para começar também a participar, sempre é muito importante. Portanto, o tema que ela escolheu é o princípio de acesso à justiça e a sua democratização. Bem-vinda, Ana. Fique à vontade, só se apresentar e falar com muita calma, sem pressa. Certo. Olá, boa noite a todos, boa tarde a quem está no Brasil, né? Aqui em Portugal já é boa noite, eu espero que estejam todos me ouvindo bem. Eu sou aluna do professor Fábio, ele é meu orientador, e hoje como ele mesmo falou, a minha primeira apresentação. Eu vou falar sobre o acesso à justiça e a democratização, e eu gostaria de dividir um slide, se fosse possível, professor. Acho que tem que colocar você como anfitriã, alguém da equipe aí, coloca, por favor. Ana Luísa. Posso colocar? Tá, consegue colocá-la como anfitriã? Sim. Acho que sim. Sim, professor, sim. Sim, já é possível verificar? Ver o Sim. vídeo? Já dá para ver. Nós conseguimos Tá ver. ótimo. Tá Eu ótimo. posso ver a tela, nós podemos ver a tela muito bem. Tá ótimo, obrigada. Bom, esse trabalho foi desenvolvido a partir de questões empíricas, né? Por trabalhar já diretamente advogando no Brasil durante muitos anos, e pude advogar nas regiões Norte, Nordeste, Sul e Sudeste, né? Ficando só de fora aí o Centro-Oeste, e pude verificar as diferenças regionais no quesito de acesso à justiça, né? E diante disso, eu fui
aos poucos desenvolvendo essa percepção, né, do que poderia, do que acontecia em relação à população. Então, eu comecei esse trabalho com uma reflexão, né, a ser desenvolvida. Então, se o acesso à justiça é um direito fundamental e ele é estabelecido e reconhecido em diversos diplomas jurídicos mundiais, e aí eu trago também um estudo que eu fiz, desenvolvido a partir de Portugal, né, e pude verificar também como funciona esse acesso pela Europa. Então, por que ainda há resistência da população em buscar o judiciário? Eu comecei a perceber que, na verdade, o acesso à justiça vem de uma evolução histórica e ele foi um dos últimos princípios a serem, de fato, implantados, codificados, né, positivados nas constituições, né? Então, a primeira aparição dele foi nos Estados Unidos, em 1868, quando os Estados Unidos começou a entender pelo direito de petição, o direito de todos acederem à justiça, culminando na 14ª emenda constitucional americana, que preconizou esse princípio, né, como a duração razoável a um processo, de um juiz natural. Enfim, esse foi o primeiro passo, assim, que isso seria estendido a uma população e não só a um grupo, né? Depois teve o segundo embriãozinho ali, foi na Alemanha, após a Segunda Guerra Mundial. E o direito alemão, ele influenciou a Europa como um todo e acabou por influenciar a Constituição brasileira, que, né, sem dúvida alguma, que sofreu influências por Portugal e pela própria Constituição alemã mesmo. No caso, em Portugal, esse princípio teve início no século XIX, né? Mas foi positivada na Constituição de 76 e teve, inclusive, uma emenda na Constituição, uma emenda em 1982, que botou aí a palavra mesmo, né, na Constituição portuguesa sobre o acesso democrático e ampliando isso para pessoas sem condições financeiras. Bom, os principais entraves a esse acesso, pude observar que são três, né? Que o primeiro seria o aspecto econômico das partes, o segundo, e talvez o mais sério hoje em dia, seria o aspecto geográfico, né? Pois, como bem falado pelas primeiras palestrantes, né, que falaram sobre a situação do Amazonas, né? As distâncias e as dificuldades das partes em chegar aos centros de resolução, e eu entendo que aspecto geográfico se estenda também às questões hoje em dia de mídia e a dificuldade de diversas partes do Brasil de terem também o acesso a meios informatizados para que consigam ter acesso a essa justiça. E também o terceiro aspecto de entrave é o aspecto cultural, né? Que eu acredito também que seja uma falta de informação de como isso pode ser acessado, né? Como a busca pelos seus direitos pode ser acessada, embora tenha pessoas que saibam, mas nem sempre a população saiba como acessar isso. Conhece o direito, mas não conhece como chegar lá, né? E a falta de cultura jurídica, que é aquela situação da pessoa achar que é assim mesmo, as coisas não precisam ser resolvidas juridicamente, se não resolveu administrativamente, então deixa para lá, enfim. Então, o que acontece? No aspecto econômico das partes, eu verifiquei ao longo de algumas pesquisas que muito se fala nessa questão de acesso ao judiciário, mas pouco se fala sobre o valor que a justiça tem, né? A justiça é cara, é muito cara, e taxas judiciais, e o tempo que o processo leva, e os honorários que se deve pagar aos advogados. Então, por muitas pessoas, isso fica inviabilizado, né? As pessoas acabam por desistir.
Em alguns países do mundo, embora bem avançados cientificamente, tecnologicamente, né, como é o caso dos Estados Unidos, é, verifica-se que o acesso à assistência gratuita ainda é é, bem embrionário, embora existam é, ONGs, né, enfim, que sirvam, né, tipo Legal Services Corporations, que são formas de atender a população, mas não é amplo para o tamanho do país que é, né? Enfim, ainda existem coisas que são muito pequenas, né? Muito poucas nessa quesito de atender a população toda. Em Portugal também eu pude verificar que essa questão aqui, a pessoa que quer aceder à justiça, ela tem que procurar a Seguridade Social e ali ser preenchido uma série de documentos demonstrando a hipossuficiência econômica, né? Para depois ser deferido uma redução nas custas processuais e uma representação gratuita. E isso, eu acho que é um entrave muito grande, porque a pessoa precisa daquele direito e ela precisa de urgência. Então, a partir do momento que você tem que aguardar uma resposta se o seu direito pode ser dado ou não, o seu pedido de gratuidade, de representação. Então, isso representa um entrave, porque é mais uma demora, mais uma burocratização, né? E no Brasil, o que acontece? No Brasil, embora existam aspectos que eu entenda que são avançados nessa questão, uma vez que a Constituição, desde 1988, já prevê o acesso de gratuidade, né, ao judiciário, muito embora isso já tenha, já haja comandos que que sejam inclusive até eficazes, o que eu entendo é que, devido ao Brasil ser um país de, né, continental, um país imenso, e uma população muito grande, isso torna difícil que cheguem a todos os locais, na verdade, essa questão da gratuidade. Nós temos aí a questão da Defensoria Pública e a questão dos juizados especiais. No caso do consumidor, eu acho que são excelentes formas de acesso ao judiciário pela população. Entretanto, temos aí o aspecto geográfico também, né? O que torna difícil também é a questão da distância. É complicado ter o judiciário presente em todos os locais, né, de resolução de litígios. Eu pude perceber, por exemplo, aqui em Portugal, que a maior parte, os maiores centros de soluções de litígios são no litoral, né? Deixando ali a parte do interior com pouca solução, com dificuldades mesmo, né? Poucos centros de solução de litígio, como eles chamam. E o que ocorre é parecido no Brasil, né? Por ser um país muito grande, muito embora ali o Sudeste tenha muitos centros de soluções, né? Os juizados especiais, São Paulo tenha muitos também, ali no Sul também, mas acontece que, por exemplo, às vezes, para uma pessoa poder chegar ao norte, na questão do norte, no nordeste ali, sobretudo eu me lembro que, por uma experiência própria, consegui verificar isso em Manacapuru e vi a dificuldade que era para poder chegar a um centro de resolução, né? Às vezes a pessoa demorava, de fato, a ir até o local, e isso inviabiliza completamente. Esse acesso da justiça acaba sendo difícil. Assim como as questões hoje em dia de internet facilitam muito, entendo que devam ser ampliadas da maior forma possível, porque, além de tudo, existem pessoas que têm dificuldade de ter acesso à internet. Então, há também a carência de recursos tecnológicos. Acredito que a lei possa ser ampliada para resoluções extrajudiciais, né? Talvez esses centros sejam expandidos de forma a resolver isso de forma mais rápida. A outra questão que foi verificada foi o aspecto cultural, né? A falta de informação e cultura jurídica.
era uma necessidade de mudança de comportamento da sociedade no seu acesso e a importância social que a justiça passou a exercer nas relações sociais. Antigamente, na década de 90, a sociedade não tinha conhecimento dos procedimentos jurídicos e, em contrapartida, aceitava a atuação abusiva de grandes empresas. E procuravam, então, em casos que não são consumeristas, né? Tentavam resolver de outras formas que não fossem as jurídicas. Hoje em dia, né? Então, qualquer cidadão, por mais humilde que seja, ele conhece, ele sabe, né, que tem direitos, que as coisas podem ser resolvidas juridicamente, e eu acredito que ele não tenha mais tanta vergonha perante um juiz, né? Entretanto, existe sim ainda uma falta de conhecimento sobre a demora na tramitação dos feitos, né? Então ainda existe aquela cultura do bordão, né? O ganhou, mas não levou. Ou seja, a sentença foi julgada, entretanto entrou o processo de execução e aí a pessoa às vezes que entrou sozinha, né? Não tem aquela capacidade postulatória, entrou sozinha no juizado. Ela não sabe continuar dali aquela execução. Então, isso significa mais um entrave à justiça, porque às vezes aquele cidadão, ele entrou ali, porque a entrada às vezes é facilitada no juizado especial, no caso do juizado, e após a sentença ela fica um pouco difícil, é dificultada na questão de recurso, na questão da execução, e o processo ali meio que se perde um pouco. E aí, para o cidadão é um pouco difícil. Justamente por isso, na fase executória, ocorre aquela sensação de que a justiça foi perdida ali, né? Então, essas questões de um processo grande, embora estejam sendo vistas diversas formas de diminuição, né? Diminuição de recursos, mas eu acredito que isso tudo representa entraves aí ao acesso. Bom, a minha conclusão é essa, que o Brasil é um país que ele tenta de todas as formas diminuir esse vão, né, da população com a acessibilidade ao judiciário, né? Entretanto, são necessárias demarcações aí, demarcações mesmo de como isso, quais são de fato, na prática, os verdadeiros problemas. Eu achei muito interessante como as colegas bem colocaram a situação da linguagem, né? Pois isso foi uma das coisas que eu pude perceber também, que a linguagem do Sul e Sudeste, embora não seja indígena, né? Seja, a questão, às vezes, do juridiquês, isso é uma barreira, isso se interpõe, às vezes, numa audiência, há essa dificuldade e há diversos estudos defendendo essa quebra de formalismo, né? E isso deve ser analisado, porque, afinal de contas, tudo que faz, né, facilita a população a aceder àquele sentimento de justiça, né, porque o acesso à justiça, ele é, além de tudo, um sentimento de ter o seu direito satisfeito. Então, eu acho que são coisas que devem ser bem pontuadas para que sejam facilitadas, né, esse acesso e que isso seja dirimido. Eu agradeço a todos por terem estado aqui comigo, agradeço principalmente ao doutor Fábio pela generosidade e desejo a todos uma boa noite. Muito obrigada. Obrigado, Luana. Muito bem, parabéns pela sua apresentação, que seja a primeira de muitos, né? Obrigada, professor. Queria só dizer que nós temos ainda 1 minuto, no horário oficial, está quase acabando o nosso horário, embora vai ter daqui a pouco um intervalo para as palestras plenárias da tarde. Eu só queria, a questão que eu tinha perguntado para as colegas aqui, a Priscila e a Amanda, sobre a questão da pesquisa lá na Amazônia, como vocês têm enfrentado tanto a parte de financiamento, ou com relação também o próprio fato de fazer pesquisa num ambiente mais austero, né? E o objeto de pesquisa também necessita dessas viagens e deslocamentos assim, dentro da floresta, dentro do estado, não é muito fácil.
como vocês têm enfrentado essa parte. A questão da Vitória, eu já fiz a pergunta e ela respondeu. A Andréia, a professora Suzana, da minha parte, não tenho perguntas, mas se vocês puderem fazer comentários sobre essa questão. Bom, vamos lá, então. Estou até conversando com a Pri aqui agora, que você estava falando, se eu não falar porque eu sou bolsista. Então, vou puxar aqui a sardinha para o meu lado. Bom, hoje não é mais tão difícil como antigamente. A tecnologia, os dados estão mais facilitados, pelo menos é a nossa perspectiva. Eu defendo na minha dissertação a função socioambiental da propriedade na região metropolitana. A região metropolitana de Manaus ela é composta por 13 municípios. Metade desses municípios eu só acesso por barco. Então, para que eu veja realmente se a função socioambiental, segundo o Código Florestal, é cumprida ou não, eu preciso pegar uma lancha. Em alguns momentos eu preciso passar 1 ou 2 horas rio adentro para conseguir chegar nessas cidades. Mas, especificamente, o meu objeto de estudo veio através da inauguração em 2011, 11/12, da ponte, que é a nossa maior ponte estaiada do Brasil hoje, que é a ponte sobre o Rio Negro, que é a ponte que interliga Manaus aos municípios de Iranduba, Manacapuru e o acesso à rodovia que leva ao município de Novo Airão. Então, como eu trago a questão da perspectiva do desenvolvimento regional sustentável dentro da função socioambiental da propriedade, para mim já não se tornou um objeto muito complexo, porque eu consigo hoje, devido à questão do progresso regional trazido pela ponte, acessar. Mas eu tenho colegas que precisam realmente fazer algumas viagens. Nós temos um grupo lá, que é o grupo do professor Nivaldo, que inclusive é o coordenador do programa, que é o grupo de estudos de direito das águas, que eles entram também em excursão pelos rios, fazem pesquisas de campo. Nós temos uma professora, que é a professora Isaura, né, que é colaboradora da Universidade Federal, que faz a parte de diversidade cultural, que nos apresenta as questões indígenas com a etnografia, a pesquisa. Então, a gente usa estratégias que tentam, de alguma forma, minimizar esses impactos. E ainda bem que nós temos agora, no nosso programa, nós temos Bolsa CAPES, Bolsa FAPEAN. FAPEAN é uma instituição de apoio à pesquisa exclusivamente de Manaus, no qual eu sou bolsista. Aí a gente tem como tentar um pouco, né, conciliar o trabalho como advogado, no meu caso, com a pesquisa, a gente consegue com esse apoio financeiro. Hoje não posso dizer assim, por mais que não é tão complexo como antigamente, mas os nossos professores falavam que era muito difícil, porque você não tinha dados concisos, você não tinha o acesso ao local, e mesmo que não seja uma pesquisa de campo, hoje você consegue, no meu caso, por exemplo, trabalho na região metropolitana, a margem esquerda da região, eu falo margem porque acaba que geograficamente ela é dividida assim através da ponte, porque a gente tem a ponte bem no centro. Então, a margem esquerda eu consigo ter um acesso facilitado com esse progresso. Mas eu acredito que outros municípios mais longínquos, por exemplo, Barcelos, Humaitá, você precisa estar 3 dias de barco. Tem municípios que você passa 7 dias no barco, subindo o Rio Negro até o início para conseguir chegar na cidade. Então, a gente tem essas dificuldades geográficas. Temos a dificuldade da informação, do acesso à informação, porque em alguns momentos existem órgãos, por exemplo, de algumas prefeituras que não atualizam da forma correta. Então, você não tem um acesso muito preciso de informações, mas tem ali a parte boa da história agora, que nós temos esse apoio financeiro CAPES, apoio financeiro FAPEAN, e os nossos professores sempre nos estimulam, através de ofício, né, a gente notificar as instituições que a gente precisa desses dados. Pelo menos não é mais tão difícil como antes. Obrigada, pessoal. Obrigado, Priscila. Amanda. É que é Priscila e Amanda, eu confundo. Obrigado pelo comentário. É importante a gente ter uma noção de como está desenvolvendo essa pesquisa e como é o procedimento. Pois bem, então eu vou fazer aqui, se não tiver nenhuma pergunta lá no chat, não sei se tem, eu acho que não. Tá? Tem alguma pergunta no chat? E eu gostaria de fazer uma intervenção, se fosse possível. Sim. Pronto, é o seguinte, eu se fosse possível, gostaria de contribuir para o estudo que a colega de painel, a Ana Luísa, está a efetivar aqui em Portugal relativamente ao acesso ao direito, e ela falou, e muito bem, que para aceder ao direito as pessoas gratuitamente têm que preencher um requerimento na Segurança Social para depois poder obter a tal consulta e procedimentos jurídicos gratuitos.
o que é que acontece? Há certos processos que são considerados urgentes, como são os procedimentos cautelares, em que o Tribunal aceita que seja dada a entrada da petição inicial sem o deferimento do apoio judiciário, portanto, somente com o pedido de requerimento. Portanto, há situações, e mesmo quando estamos perante uma ação em que queremos fazer valer um direito que está prestes a prescrever, efetivamente o Tribunal também aceita que que a petição inicial seja entregue somente com o requerimento e não ter que aguardar pelo deferimento que será depois proferido ao longo do processo, e o Tribunal não levanta nenhuma questão quanto a isso. Espero ter ajudado a colega. E desde já me coloco à disposição, se precisar de alguma coisa que eu possa ajudar cá em Portugal, eu ajudo, não há problema nenhum. Obrigada. Obrigado, André. Obrigado. Doutora, agradeço imensamente a contribuição. De fato, eu tinha percebido essa situação que me causou uma estranheza, porque se isso pode ser dado ou não ao longo do processo, eu imagino uma pessoa que entre com esse pedido, seja deferida a tutela de urgência e depois que o juiz vai analisar a questão da gratuidade. Então, até lá, a pessoa paga depois, eu sei que paga no final ou não paga, a pessoa fica durante um tempo num vão, eu falo gap, mas é um vão ali de aguardo, né, daquele deferimento. Eu percebi, agradeço imensamente, doutora, a disposição e a ajuda, e quem sabe, né, a doutora eu possa entrar em contato com a doutora venha me Sim, ajudar. quando quiser, esteja à vontade. Agradeço imensamente, doutora. Obrigado. Muito bem. Professor Fábio, não temos perguntas no chat, nem perguntas, nem comentários. Obrigado, Tarra. Obrigado. Ok, então, considerando que as perguntas já foram respondidas e as comunicações foram feitas, todos presentes, quero encerrar este painel, agradecendo os autores, os coautores, que também não puderam vir, outros que estão aqui, e informar que daqui a pouquinho, às 6 da tarde daqui, nós teremos as plenárias na sala A, que é essa mesma sala que nós estamos, né? E vocês que estão lá, podem tomar um café, quem está no Brasil, podem comer alguma coisa e voltar às 18, mas podem deixar a sala aí, podem ficar na sala. Os que estão em Portugal estão liberados para jantar e dormir, né? Porque está um pouquinho mais tarde lá. Até já, então. Muito obrigado. Até já.